E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse é o primeiro vídeo que eu faço falando diretamente para a câmera. Aqui no meu canal do YouTube tem vários vídeos, mas eu nunca fiz um assim, falando diretamente para a câmera. O meu objetivo nesse vídeo é falar um pouco para vocês sobre o meu processo de conversão. Vocês devem ter visto aqui nesse canal que tem vários vídeos meus cantando funk e tudo mais. E assim, isso faz parte da minha história. Por isso que eu não apaguei esse vídeo. Porque, cara, aconteceu isso comigo, né? Eu passei por esse processo. Então, eu quis fazer esse vídeo falando um pouco sobre o meu testemunho. Para vocês entenderem, a minha família é uma família cristã. Minha mãe, a minha avó, toda a parte da minha mãe, eles são ali de uma denominação. Mas assim, nunca ninguém sentou para pregar para mim, nunca ninguém sentou para me evangelizar. E é uma religião bem rígida. Até comente abaixo aí qual você acha que é. É uma religião bem rígida e depois de um tempo eu acabei me afastando. Então, por volta ali dos meus 17 anos de idade, comecei em algumas festas e tudo mais e acabou que eu gostei de fazer rimas, fui aprendendo e comecei a fazer alguns shows. Com isso, fui cada vez mais fazendo shows na minha cidade, em outras cidades também, até que eu estava fazendo shows até fora do meu estado. E aí, um certo dia, e assim, mesmo quando eu cantava, mesmo quando eu fazia shows, eu sentia que Jesus estava comigo. É até meio estranho, né? Se você é muito religioso, você vai estranhar o que eu estou dizendo, mas eu tinha essa percepção que Jesus estava comigo. E isso para mim era muito estranho, porque baseado na religião, as pessoas diziam, não tem como, você está com o diabo. E aquilo me deixava confuso. Pô, será que Jesus está comigo ou não está? E eu sentia que estava. E aí depois de muito tempo, eu estava trabalhando em um lugar, em uma empresa, e aí nessa empresa eu vendia cosméticos, alguns produtos, e aí um dos donos lá da empresa, um cara chamado Thiago Lobianco, ele deixava alguns livros em uma sala para quem quisesse ler. E aí, mediante a vários livros que tinha de desenvolvimento pessoal, tinha um livro lá do Joseph Prince chamado Favor Imerecido. Um livro de capa vermelha e o Joseph Prince estava na capa do livro. Ele é um pastor lá de Singapura. E eu peguei esse livro para ler. E quando eu peguei esse livro para ler, foi quando eu fui realmente conhecendo sobre a graça. Porque na onde a minha família frequenta e tudo mais, eles não liam a Bíblia. Não tinha esse negócio de estudar a Bíblia nem nada. Então eu comecei a ler um pouco sobre aquilo e eu fui entendendo sobre Nova Aliança e fui ficando curioso sobre aquilo. Nesse meio tempo, eu fui morar na Colômbia. Então eu tive uma proposta ali de trabalho e eu fui morar em Medellín, na Colômbia. Quando eu estava em Medellín, eu tinha todo o meu rito religioso. Então eu tinha 2 dias na semana que eu entrava no meu quarto, aí eu me ajoelhava, cantava 2 hinos, fazia uma oração e abria a Bíblia como se fosse um tarô, né? Um horóscopo, procurando uma página como se fosse o momento da palavra. E eu fazia isso algumas vezes. Porém, eu continuei lendo aquele livro do Joseph Prince e entendendo um pouco sobre a graça. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu fui em uma outra igreja. Porque na onde os meus pais frequentavam, dizia que você não podia ir em outra igreja. Que a salvação era somente na igreja que eles iam. E eu decidi um dia ir numa outra igreja. E eu senti muita presença de Deus ali naquela outra igreja. E eu fiquei mais confuso ainda. Eu falei, como assim? Como que Deus está aqui se não é a igreja que a minha mãe vai? E eu continuei lendo o livro. E em um certo momento eu tive realmente um encontro com o Senhor. E eu costumo dizer que não teve alguém que evangelizou para mim. Mesmo que o livro era um livro sobre a nova aliança, com uma visão diferente, mas não tinha um apelo ali. A primeira vez que eu senti um apelo mesmo, algo dentro de mim, foi com o próprio Espírito Santo. Foi dentro do banheiro, eu estava tomando banho, e eu lembro que eu sentei no chão, eu lembro certinho a imagem da água caindo, e ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E todo o pensamento religioso que eu tinha, naquele dia ele caiu. Ele simplesmente desapareceu.
tudo que eu acreditava desapareceu naquele dia. Foi um momento que eu senti um vazio muito grande, todas as minhas crenças religiosas saíram, e aí no outro dia em diante o Senhor começou a preencher. Eu lembro que eu fui em um evento, estava um pastor americano lá nesse evento, e eu estava muito mal porque na questão de negócios, eu fui lá para trabalho, não estava dando certo. Então eu estava muito mal, com dúvidas, o que eu estava fazendo ali naquele país. E aí eu lembro que eu entrei numa fila para falar com esse pastor americano. E aí quando eu entrei nessa fila, estava chegando a minha vez já, e eu estava chorando muito. E detalhe, eu não falo inglês. E aí quando chegou a hora de falar com esse pastor americano, eu comecei a gaguejar e nem conseguia falar direito. E aí ele fez assim para o intérprete, que era para o intérprete parar de tentar traduzir, e aí ele me disse algo. Na verdade ele disse para o intérprete e o intérprete me falou. Ele disse assim: você veio aqui para o país atrás de algo financeiro, mas Deus te trouxe para esse país para ativar um chamado espiritual na sua vida. Então assim, ali começou já o cuidado do Senhor comigo. Então o meu processo de conversão, ele aconteceu ali naquele país. E aí quando eu voltei para o Brasil, aí eu conheci uma igreja onde o pastor tinha um chamado de mestre e ele foi me ensinando muita coisa. Eu fiz um curso de introdução teológica e aí começou a minha caminhada. Então eu quero te falar, você que está vendo esse vídeo, que às vezes ainda não é cristão, que talvez consome ainda funk, que gosta, que está no meio da noite. Cara, eu também era assim, sabe? E não tô aqui para apontar o dedo para sua cara, te falar que você vai para o inferno. O que eu tô para dizer é que existe uma resposta. Hoje em dia, eu já fui algumas vezes pregar em presídios e eu gosto de uma frase que diz assim: enquanto respirar tem chance. Então, aconteceu comigo. O Senhor me tirou do meio das boates, o Senhor me tirou do meio de ambientes com drogas, o Senhor me tirou do meio de festas, de lascívia, de várias coisas pecaminosas e fez eu caminhar de forma diferente. Então, assim, cara, se você abrir o coração para Deus, Ele vai fazer algo na sua vida. Como eu disse, não precisou ninguém apontar o dedo para minha cara, quem convence é o Espírito Santo. E eu tive esse encontro com o Senhor. E Deus é tão caprichoso que o Senhor fez eu sair do meu país. Olha só, fiquei 6 meses lá. E o Senhor fez com que eu sozinho descobrisse tudo isso. Aos poucos eu fui entendendo sobre isso. Então assim, Deus tem algo especial para você. Pode acreditar nisso. Se você tiver com o coração aberto, se você estiver aí sentindo que existe algo a mais do que festa, do que bebida, do que dinheiro, pode ter certeza que esse algo a mais vai ser preenchido com o Espírito Santo na tua vida. Bom, esse é o meu testemunho. Você que viu aí meus vídeos de funk, você que é cristão, não se escandalize, porque foi essa a história que aconteceu comigo. Vai ter vários vídeos aí no canal. Se você gostou desse vídeo, comenta alguma coisa aqui. Tamo junto, valeu!